Imagine que você está dirigindo por uma rodovia desimpedida à plena luz do dia e de repente se coloca ao lado de um imponente caminhão de 18 rodas que transporta toneladas de mercadoria por todo o país. Ao observar com detalhamento, nota algo que desafia toda a lógica aparente, já que um ou inclusive dois dos eixos traseiros desse gigante de aço estão suspensos no ar, girando lentamente ou simplesmente flutuando a vários centímetros do asfalto quente, enquanto o resto da estrutura suporta o peso total do veículo. Para o olho inexperiente, isto poderia parecer uma falha mecânica perigosa ou um erro de configuração na montagem, mas a realidade é que você está presenciando uma das obras-primas mais brilhantes da engenharia aplicada ao transporte de carga pesada. Neste vídeo vamos desvendar o enigma por trás dessas rodas que não tocam o solo e descobriremos como esta tecnologia não só economiza milhares de dólares em combustível e manutenção, mas também é uma peça fundamental para a segurança viária e a preservação de nossas estradas. Prepare-se para aprofundar no fascinante mundo da mecânica de caminhões, onde cada componente tem uma razão de ser e nada fica ao acaso na busca da eficiência máxima sobre as rotas do mundo. A anatomia do suporte e o desafio do peso. Para compreender verdadeiramente por que um caminhoneiro decidiria elevar uma parte de seu equipamento de rodagem, primeiro devemos mergulhar na anatomia fundamental destas bestas do caminho e entender o que é exatamente um eixo e qual é sua função vital na estrutura de um veículo de carga pesada. Em termos simples, um eixo é uma haste ou componente estrutural que conecta duas rodas opostas e atua como o suporte principal que sustenta o peso total do caminhão, enquanto permite que os pneus girem livremente para gerar deslocamento. Estes eixos são componentes absolutamente essenciais de qualquer veículo motorizado, mas no caso dos caminhões de grande tonelagem, seu design deve ser muito mais robusto e sofisticado para suportar pressões extremas durante milhares de quilômetros. A conexão entre o eixo e as rodas não é direta, mas sim realizada mediante um sistema complexo de rolamentos que permitem uma rotação fluida e constante com a mínima fricção possível, assegurando que a energia gerada pelo motor se traduza em movimento eficiente sobre o asfalto. Sem estes componentes, o peso da carga simplesmente colapsaria a estrutura contra o solo, impedindo qualquer tentativa de transporte logístico eficiente. O processo de colocar em movimento uma destas máquinas é uma dança de forças mecânicas perfeitamente coordenadas que começa no coração do caminhão, onde o motor gera uma potência colossal. Esta potência viaja através da transmissão, que ajusta a força segundo a necessidade da marcha, e logo se transfere ao eixo de transmissão, o qual faz girar o diferencial. É aqui onde ocorre a magia da distribuição de torque, já que o diferencial é o encarregado de repartir essa força para os eixos motrizes, permitindo que as rodas traseiras empurrem o veículo para frente ou para trás com a tração necessária para mover cargas que frequentemente superam as 40 toneladas. Os eixos motrizes estão localizados geralmente na parte traseira do caminhão e proporcionam a potência necessária às rodas para vencer a inércia de uma carga estática pesada. Os eixos do caminhão. Dentro da hierarquia de componentes que conformam o chassi de um caminhão, existem diferentes tipos de eixos, cada um com uma missão específica que determina o que o veículo pode ou não pode fazer legal e mecanicamente na estrada. Os eixos de direção costumam estar localizados na parte dianteira do caminhão e são os que outorgam ao condutor o controle total sobre a trajetória do veículo, permitindo dirigir a massa com precisão através de curvas fechadas e manobras complexas em centros logísticos.
No entanto, a engenharia moderna levou isto além e em algumas configurações especiais também encontramos eixos de direção na parte traseira do caminhão ou do reboque com o objetivo de criar um raio de giro muito mais curto e facilitar a navegação em espaços urbanos reduzidos onde um caminhão convencional ficaria preso. Esta dualidade de direção é fundamental para os transportes especiais que devem atravessar infraestruturas não desenhadas para veículos de tal envergadura, permitindo que o eixo traseiro siga a trajetória do dianteiro de forma harmoniosa e segura. Além destes eixos básicos, existem variantes especializadas que são as que realmente permitem que o transporte de carga seja uma atividade rentável e segura, como é o caso dos eixos portados e dos eixos eleváveis. Os eixos portados se encontram geralmente na parte traseira do cavalo mecânico e sua função principal é brindar um suporte adicional indispensável quando se transportam cargas de alta densidade que exercem uma pressão vertical massiva sobre o chassi. Mas o verdadeiro protagonista de nossa análise é o eixo elevável, que frequentemente se posiciona estrategicamente entre os eixos motrizes e tem a capacidade tecnológica de subir ou baixar segundo a necessidade imediata do trajeto. Esta capacidade de alterar a configuração de contato com o solo é o que permite melhorar a eficiência do combustível e a tração de uma maneira que poucos condutores de veículos leves poderiam imaginar. Não se trata de um acessório estético, mas sim de uma ferramenta de gestão de carga que define a rentabilidade de cada viagem realizada. Para entender por que é tão importante contar com a possibilidade de adicionar ou retirar pontos de apoio, devemos analisar a física do asfalto e como o peso se relaciona com a integridade das estradas. Quando um caminhão circula com uma carga completa, pode exercer uma pressão significativa sobre a superfície da estrada, causando danos ou afundando-se em um terreno mais macio. Ao baixar o eixo para distribuir o peso entre vários pontos de apoio, o peso total se reparte de maneira mais uniforme, o que reduz a pressão sobre o solo e minimiza o desgaste da estrada. Esta distribuição é vital porque o pavimento tem um limite de fadiga e cada quilograma de pressão excedente reduz a vida útil das rodovias de forma exponencial. Um caminhão que circula com todos os seus eixos embaixo quando está carregado está protegendo a mesma infraestrutura que lhe permite trabalhar, assegurando que o caminho permaneça transitável para todos. A relação entre o peso por eixo e a legalidade é outro ponto crítico que define a operação diária dos transportadores em todo o mundo, já que cada jurisdição e país tem limites estritos sobre quanta carga pode suportar um único eixo antes de se tornar ilegal ou perigoso. Os eixos eleváveis outorgam aos caminhoneiros a flexibilidade necessária para ajustar a distribuição do peso da carga e cumprir com as regulações de peso impostas pelas autoridades locais. Se o caminhão leva uma carga completa, baixam-se todos os eixos disponíveis para cumprir com a normativa e maximizar a segurança, mas se o caminhão retorna vazio, manter todas essas rodas no solo seria um desperdício desnecessário de recursos. Esta capacidade de adaptação é o que permite que os veículos sobrecarregados evitem multas e sanções graves, ajustando sua configuração para permanecer sempre dentro dos limites de peso legais permitidos pela lei. Desde o ponto de vista mecânico, um eixo adicional não é apenas um tubo de metal com rodas, mas sim um sistema complexo que interage com a suspensão e a frenagem. Quando um caminhão está carregado ao máximo, os eixos adicionais não só suportam o peso, mas também proporcionam mais potência de frenagem porque há mais pneus em contato com a superfície da estrada. Isto significa que o caminhão pode parar de maneira mais efetiva e eficiente, reduzindo significativamente o risco de acidentes causados por uma frenagem inadequada em situações de emergência.
Ao mesmo tempo, os eixos eleváveis, quando estão baixados, aumentam notavelmente a estabilidade do caminhão, especialmente ao fazer curvas ou realizar manobras repentinas, já que os pneus adicionais ajudam a distribuir o peso de maneira uniforme e proporcionam uma melhor aderência. Esta aderência suplementar é crítica para reduzir a probabilidade de capotamentos ou perda de controle em momentos onde a inércia da carga tenta tirar o veículo de sua trajetória prevista. A engenharia por trás destes sistemas é tão precisa que permite que um único condutor desde a cabine possa transformar a dinâmica de seu veículo com apenas o pulsar de um interruptor. Este controle manual ou às vezes automático mediante sensores de peso assegura que o caminhão sempre esteja operando em seu ponto ótimo de rendimento. Se imaginarmos um caminhão circulando por uma rota de montanha com neve ou gelo, o fato de baixar ou subir eixos estrategicamente pode marcar a diferença entre ficar preso ou continuar o caminho com êxito. Por exemplo, algumas funções de elevação permitem transferir temporariamente mais peso aos eixos motrizes para ganhar tração em superfícies escorregadias, permitindo que o veículo avance quando outros ficariam patinando sem remédio. É esta versatilidade a que converte o eixo elevável em um aliado indispensável para qualquer profissional que leve a sério a eficiência e a segurança no transporte de longa distância. Considerando tudo isto, fica claro que a anatomia de um caminhão está desenhada para resistir às condições mais duras e a implementação de sistemas de eixos variáveis é a resposta da engenharia à necessidade de equilibrar a potência com a economia. Entender como se conectam estes eixos e como interagem com o diferencial e a transmissão nos permite apreciar a complexidade que se oculta sob o chassi. Cada componente, desde os rolamentos até os sistemas de direção traseira, está aí para garantir que as toneladas de mercadoria cheguem ao seu destino a tempo e sem contratempos. A próxima vez que você vir um caminhão com suas rodas no ar, lembre-se de que não está vendo um capricho do condutor, mas sim uma decisão técnica baseada na física, na lei e na busca incansável da perfeição operativa sobre o asfalto. Engenharia pneumática e o controle desde a cabine. O coração deste sistema reside nas bolsas de ar, também conhecidas como fole pneumático, que são fabricadas com compostos de borracha reforçada desenhados para suportar pressões extremas e condições climáticas severas. Quando um eixo deve elevar-se, o sistema redireciona o fluxo de ar comprimido gerado pelo compressor do motor para câmaras específicas. Em uma configuração típica, o eixo elevável está conectado a um mecanismo de braços de suspensão que, ao receber a pressão de ar na bolsa de elevação, puxa o eixo para cima, separando os pneus da estrada por vários centímetros. Pelo contrário, quando o sistema se desativa, o ar é liberado ou redirecionado para as bolsas de carga, permitindo que o eixo desça por gravidade e pela própria pressão pneumática até que os pneus façam contato firme com o pavimento. Da perspectiva do condutor, esta operação é assombrosamente simples, mas requer um conhecimento profundo da física da viagem. Dentro da cabine, o operador dispõe de um interruptor ou uma interface digital que lhe permite comandar estes movimentos em tempo real. Ao acionar o interruptor, ativa-se uma eletroválvula que gere a passagem do ar, permitindo que o caminhão mude sua fisionomia enquanto está detido ou inclusive enquanto circula a velocidades constantes. A resistência à rodagem e a economia estratégica. Um dos pilares que justifica o investimento em tecnologia de eixos eleváveis é a redução drástica da resistência à rodagem. No mundo da física aplicada ao transporte,
Cada pneu que toca o solo gera uma fricção necessária para o movimento, mas custosa para a energia. Quando um caminhão circula com todos os seus eixos embaixo enquanto está vazio, está obrigando o motor a vencer a resistência de 10, 12 ou até 18 pontos de contato desnecessários. Esta fricção constante atua como um freio invisível que demanda mais torque e, portanto, um consumo de combustível significativamente maior. Ao levantar os eixos que não são necessários, o condutor reduz a superfície de contato total do veículo com a estrada. Esta ação diminui a força de arrasto e permite que o motor trabalhe a rotações mais baixas para manter a mesma velocidade de cruzeiro. Em trajetos de longa distância que podem cobrir milhares de quilômetros, uma economia de apenas alguns pontos percentuais no consumo de diesel se traduz em milhares de dólares ao final do ano fiscal para uma empresa de transporte. A eficiência de combustível não é apenas um objetivo ecológico, é a diferença entre a rentabilidade e a perda em uma indústria onde as margens de lucro são sumamente estreitas. Levantar um eixo é, literalmente, deixar de queimar dinheiro em forma de fricção inútil contra o asfalto. Vida útil do componente e redução de custos operacionais. O impacto financeiro do eixo elevável estende-se muito além do tanque de combustível. Chega diretamente ao programa de manutenção preventiva e corretiva do caminhão. Cada quilômetro que um pneu percorre colado ao solo representa um desgaste físico de sua banda de rodagem devido ao calor e à abrasão. Ao manter os eixos elevados quando o caminhão não leva carga, esses pneus específicos não sofrem nenhum tipo de desgaste durante o trajeto, o que prolonga sua vida útil de maneira exponencial. Tendo em conta que o custo de um jogo completo de pneus para caminhão é um dos investimentos mais pesados para qualquer proprietário, duplicar ou triplicar o tempo entre trocas de pneus representa um alívio financeiro massivo. Mas não se trata apenas de borracha. O sistema de frenagem, os rolamentos dos cubos e os componentes da suspensão do eixo elevável também se beneficiam deste descanso ativo. Ao não estarem em contato com o solo, estes componentes não recebem os impactos constantes das irregularidades do caminho, os buracos ou as vibrações térmicas que aceleram a fadiga do metal, dinâmica da tração e sistemas avançados. Finalmente, devemos falar da sofisticação que marcas como Volvo aportaram a esta tecnologia com sistemas como a elevação do eixo tandem. Esta função não serve apenas para economizar combustível, mas é uma ferramenta de tração avançada. Em situações de superfícies escorregadias, como lama ou gelo, o condutor pode desinflar parcialmente as bolsas do eixo elevável para transferir momentaneamente mais peso para o eixo motriz principal. Este aumento de pressão vertical sobre as rodas que impulsionam o caminhão melhora a aderência e permite que o veículo saia de situações onde um caminhão com todos os eixos embaixo simplesmente patinaria devido a uma distribuição de peso demasiadamente diluída. Esta versatilidade converte o eixo elevável em um sistema de segurança ativa e de rendimento dinâmico. A capacidade de adaptar a pegada do caminhão às condições do terreno é o que permite que estas máquinas operem nos climas mais extremos do planeta, desde as tundras congeladas até os desertos ardentes. O eixo elevável é, em última instância, a ponte entre a força bruta necessária para mover o mundo e a sutileza técnica requerida para fazê-lo da maneira mais econômica e segura possível. Segurança, legislação e o futuro da carga. A operação de um caminhão de grande tonelagem nas estradas modernas não é simplesmente um exercício de força bruta e mecânica aplicada,
mas sim desenvolve-se dentro de um ecossistema complexo de regras físicas e legais que garantem que o progresso industrial não destrua o caminho pelo qual transita. Nesta sessão final, vamos desglosar com total profundidade como a capacidade de subir e baixar os eixos se converte no escudo legal do transportador e na garantia de segurança absoluta para todos os que compartilham a via pública. Entender o marco legal é fundamental para compreender por que a engenharia chegou a tais níveis de sofisticação tecnológica, já que as autoridades de transporte em quase todos os países do mundo estabeleceram normativas muito estritas baseadas na capacidade de carga do pavimento e na integridade estrutural das pontes. Cada jurisdição tem seus próprios limites de peso bruto total, mas o fator verdadeiramente crítico é o limite de peso por eixo individual. Isto se deve a que um caminhão pode não exceder seu peso total permitido, mas se a carga estiver mal distribuída, um único eixo poderia estar exercendo uma pressão excessiva que racha o asfalto e acelera a deterioração da infraestrutura pública de forma irreversível. Marco legal e a distribuição de carga. Os eixos eleváveis desempenham um papel crucial na hora de cumprir com estas normas de peso impostas pelas autoridades locais e nacionais. Quando um transportador se enfrenta a uma estação de pesagem ou balança na estrada, a diferença entre uma jornada rentável e uma multa massiva de milhares de dólares depende inteiramente da configuração de seus eixos nesse preciso instante. Ao baixar os eixos eleváveis, o condutor pode assegurar-se de que a carga se distribua uniformemente dentro dos limites legais, permitindo que o peso se reparta em mais pontos de contato e reduzindo a carga específica sobre cada pneu individual. Esta versatilidade é a que permite aos veículos que transportam materiais de alta densidade, como bobinas de aço ou maquinaria pesada, ajustar sua pegada em tempo real para permanecer sempre dentro dos marcos legais vigentes. Sem esta tecnologia, muitas operações de transporte seriam inviáveis economicamente devido às sanções constantes por sobrecarga em eixos individuais. A capacidade de adaptação do caminhão moderno permite que a logística flua sem interrupções, protegendo o investimento do dono do transporte e assegurando que as estradas se mantenham em bom estado por muito mais tempo. Segurança ativa e potência de frenagem. Além da legalidade e do cumprimento normativo, o fator da segurança ativa é onde o eixo elevável demonstra seu valor incalculável para a preservação da vida humana nas rotas. Quando um caminhão circula com sua carga máxima, a energia cinética que acumula é simplesmente monstruosa e deter essa massa em movimento requer uma potência de frenagem que seja diretamente proporcional ao peso transportado. É aqui onde a física elementar entra em jogo de maneira direta, pois quando um caminhão está completamente carregado, os eixos adicionais proporcionam muito mais potência de frenagem porque há mais pneus em contato com a superfície da estrada. Cada pneu adicional que toca o solo não só ajuda a distribuir o peso, mas também aporta uma área de fricção extra de vários centímetros quadrados que ajuda a dissipar o calor gerado pelos freios e a maximizar a aderência durante uma situação de frenagem de pânico ou de emergência. Isto significa que o caminhão pode deter-se de maneira muito mais efetiva e eficiente, reduzindo significativamente a distância de parada e evitando acidentes fatais que poderiam ocorrer por uma frenagem inadequada ou pelo desvanecimento da eficácia dos freios devido ao sobreaquecimento extremo. Os sistemas de freios de disco ou de tambor trabalham em conjunto com a configuração dos eixos para assegurar que a desaceleração seja constante e controlada sem importar quão pesada seja a carga que se leva a bordo. Estabilidade em manobras e prevenção de capotamentos.
A estabilidade nas manobras é outro benefício crítico dos eixos adicionais que frequentemente passa despercebido para o espectador casual ou para o condutor de veículos leves. Um caminhão que transporta líquidos em cisternas ou materiais que podem deslocar-se bruscamente tem um centro de gravidade dinâmico que pode tornar-se extremamente perigoso ao fazer curvas fechadas ou realizar manobras evasivas diante de um obstáculo inesperado. Os eixos eleváveis, quando estão baixados, aumentam notavelmente a estabilidade lateral do veículo ao alargar a base de apoio e proporcionar um contato muito mais firme e amplo com o pavimento. Os pneus adicionais ajudam a distribuir o peso de maneira uniforme e proporcionam uma melhor aderência lateral, o que reduz consideravelmente a probabilidade de capotamentos ou da temida perda de controle em momentos de grande estresse mecânico. Esta estabilidade aumentada não só protege a integridade da carga e do equipamento custoso, mas também garante que o caminhão mantenha sua faixa de maneira precisa, evitando invadir o sentido contrário durante uma curva acentuada ou sob rajadas de vento lateral forte. Aplicações industriais e versatilidade no mundo real. Para ilustrar de forma definitiva a versatilidade destes sistemas, é necessário realizar um percurso exaustivo por suas aplicações industriais mais comuns e bem-sucedidas. No setor da construção e da mineração, por exemplo, as caçambas costumam circular carregadas com dezenas de toneladas de agregados terra ou entulhos até seu destino de descarga e depois retornam completamente vazias para iniciar uma nova jornada. Neste ciclo de trabalho repetitivo, o eixo elevável é vital, pois permite suportar o peso massivo dos materiais durante o transporte e depois levantar-se automaticamente para economizar combustível e desgaste de pneus na viagem de volta através da cidade ou da pedreira. Do mesmo modo, os veículos desenhados para o transporte de maquinaria pesada e os caminhões de longa distância dependem desta tecnologia para adaptar-se às variações constantes de seus pedidos logísticos. Um caminhão que hoje transporta mercadoria leve como produtos de papel e amanhã deve mover bobinas de alumínio maciço, necessita de duas configurações de chassi completamente distintas para ser eficiente, e o eixo elevável lhe outorga essa dualidade técnica sem necessidade de trocar de veículo nem de reboque. Esta capacidade de transformação converte um único caminhão em uma ferramenta multiuso capaz de enfrentar qualquer desafio de carga com a máxima rentabilidade possível. A evolução tecnológica não para aqui, e já estamos vendo sistemas que utilizam a inteligência artificial para prever quando baixar ou subir os eixos baseando-se na topografia da rota que o GPS indica metros mais adiante. Isto permitirá que o caminhão se prepare para uma subida acentuada ou uma descida perigosa, ajustando sua configuração de eixos inclusive antes que o condutor note a mudança no terreno. Fenômeno do rebote e a fadiga do chassi. Devemos considerar também a dinâmica do rebote ou efeito de oscilação harmônica que sofrem os eixos quando estão suspensos no ar. Pois um eixo que voa não é simplesmente uma massa inerte, mas sim continua sendo parte de um sistema vibratório extremamente complexo que interage com a inércia do veículo. Se os amortecedores específicos que controlam o movimento do eixo elevável estiverem desgastados ou tiverem perdido sua capacidade de carga, o eixo começará a oscilar de cima para baixo de forma descontrolada diante de qualquer imperfeição da estrada, criando vibrações parasitas que se transmitem por todo o chassi de aço até chegar à cabine do condutor.
Estas vibrações constantes podem afrouxar parafusos estruturais de vital importância, danificar os suportes de borracha do motor e, o que é muito mais perigoso, podem chegar a fatigar o metal do chassi a longo prazo, provocando fissuras que comprometem a segurança total da equipe de transporte. Por esta razão técnica, a manutenção de um caminhão equipado com eixos eleváveis é muito mais exigente que a de um convencional, já que requer a revisão periódica e constante dos braços de controle e das buchas de bronze que asseguram que o eixo se mantenha firme e alinhado em sua posição superior, sem importar quão acidentada ou deteriorada seja a rota que se esteja percorrendo. A integridade dos pulmões de ar e o envelhecimento químico. Os pulmões de ar ou bolsas de elevação também sofrem um processo de envelhecimento químico e físico acelerado devido à exposição constante aos raios ultravioleta do Sol, ao ozônio ambiental e aos agressivos químicos corrosivos que se utilizam para derreter o gelo nas rodovias modernas. Uma bolsa de ar que desenvolve rachaduras microscópicas por falta de limpeza ou pelo simples passar do tempo pode parecer funcional à primeira vista, mas gerará microfugas constantes que obrigam o compressor do caminhão a trabalhar de maneira ininterrupta, elevando o consumo de combustível e encurtando drasticamente a vida útil dos componentes internos do motor de ar comprimido. A detecção precoce destas fugas mediante testes de pressão e a inspeção visual detalhada da textura da borracha é o que separa um operador profissional que cuida de seu patrimônio de um amador, pois uma falha total de uma bolsa de elevação enquanto se circula com carga máxima provocará que o eixo caia de golpe sobre o asfalto, alterando a distribuição de peso de forma violenta e podendo causar a ruptura instantânea de uma mola de aço ou uma mola de carga principal devido ao impacto seco contra o chassi do veículo. Futuro da inteligência artificial na gestão de eixos. Se olharmos para o horizonte tecnológico, a evolução dos eixos eleváveis está entrando em uma fase de automatização absoluta graças à integração massiva da inteligência artificial e ao processamento de dados telemáticos em tempo real que permitem uma gestão sem precedentes. Os fabricantes mais avançados do mercado global, como Scania, Volvo e Peterbilt, já estão implementando sistemas de gestão de carga preditiva que não dependem exclusivamente do peso detectado pelos sensores de pressão no momento atual, mas que utilizam a cartografia digital avançada e a topografia da rota carregada no sistema de navegação. Mediante o uso de dados precisos de satélite, o caminhão sabe exatamente quando começará uma pendente com uma porcentagem de inclinação elevada vários quilômetros antes de chegar a ela, e o computador de bordo decide de forma autônoma se é mais eficiente baixar o eixo antes do tempo para maximizar a tração do conjunto ou mantê-lo acima para aproveitar a inércia e ganhar velocidade de cruzeiro. Esta capacidade de antecipação mecânica elimina por completo o risco do erro humano do condutor que muitas vezes, por fadiga ou distração, esquece de ativar o sistema, perdendo valiosos pontos de eficiência econômica em cada viagem realizada através de geografias complexas. A hibridização e o eixo regenerativo do amanhã. Além disso, estamos sendo testemunhas da introdução dos primeiros eixos eleváveis inteligentes nos novos caminhões de propulsão elétrica e de hidrogênio, onde o conceito de eixo móvel evolui para converter-se em uma fonte de energia. Nestes veículos do futuro próximo, o eixo elevável não só busca reduzir a fricção desnecessária, mas se integra no sistema de recuperação de energia mediante a frenagem regenerativa de alta potência. Quando o caminhão circula vazio, o eixo se mantém elevado para minimizar o consumo de eletricidade das baterias, mas se o veículo se enfrenta a uma descida prolongada com carga completa,
O eixo desce não só para repartir o peso, mas para atuar como um gerador massivo que recarrega as células de energia enquanto retém o veículo de forma segura sem desgastar os freios de serviço tradicionais. Esta simbiose perfeita entre a pneumática tradicional que moveu o mundo durante décadas e a eletrificação de última geração é o que definirá a próxima estirpe de pesos pesados que dominarão as rodovias globais, assegurando que o transporte de mercadorias seja cada vez mais limpo, silencioso e extremamente rentável para as economias do futuro. Impacto no mercado de usados e a estratégia de capital. Finalmente devemos compreender que a decisão técnica de adquirir um caminhão equipado com sistemas de eixos eleváveis de última geração não é apenas uma questão de preferência mecânica, mas uma decisão financeira de alto nível que afeta diretamente o valor de revenda do ativo e a liquidez da empresa transportadora. No mercado internacional de caminhões usados, um veículo configurado com eixos eleváveis originais de fábrica sempre conservará um preço de mercado muito mais alto que um de eixos fixos ou rígidos, já que representa uma ferramenta de trabalho com uma versatilidade operativa infinitamente superior para qualquer comprador potencial. Um caminhoneiro independente que investe suas economias em um equipamento usado com esta tecnologia sabe de antemão que poderá aceitar contratos para transportar tanto mercadorias leves de grande volume quanto materiais pesados de alta densidade sem ser punido pelos elevados custos operativos de mover pneus desnecessários contra o asfalto. Para as grandes frotas logísticas, a presença destes eixos é vista como uma verdadeira apólice de seguro contra as flutuações imprevisíveis do preço do combustível, pois permite mitigar o impacto direto do gasto operativo nos trajetos de retorno, onde historicamente uma grande porcentagem dos caminhões viajam sem carga ou com fretes de oportunidade que dificilmente cobrem os custos de manutenção de um trem de rodagem completo. Em definitiva, o fenômeno visual das rodas que não tocam o solo é apenas a superfície de uma indústria profunda que não deixa de inovar para ser mais competitiva, segura e respeitosa com o meio ambiente que nos rodeia a todos. Desde os fundamentos físicos da transmissão de potência até os algoritmos mais complexos de predição por satélite, cada peça deste quebra-cabeça mecânico está desenhada com o único propósito de que o transporte de mercadorias continue sendo o pulso vital de nossa sociedade moderna, permitindo que a economia global respire e se mova com eficiência. Valorizar o imenso esforço de engenharia aplicada que permite que um gigante de metal se adapte ao asfalto com tal nível de precisão nos permite ver os caminhões não apenas como simples máquinas de carga, mas como verdadeiros laboratórios rodantes que desafiam constantemente as leis da física para levar-nos em direção a um futuro onde o transporte seja a base de um mundo mais conectado e eficiente para todos os habitantes do planeta.